Deixa eu falar um pouquinho sobre a escola. Nós ficamos durante mais de um semestre, desde o início do ano, aguardando uma plataforma para nós podermos ter um ensino de qualidade, então, no Ministério Mevan, aqui em Passo Fundo. E foi, então, nós fomos premiados com uma das igrejas a fazer parte desse projeto piloto. São 3 igrejas no Brasil que... devido ao relacionamento, enfim, e até deixei meio xarope nessas coisas, sempre insistindo lá, olha, quando tiver uma escola, nós queremos estar juntos. E então, Belo Horizonte, Criciúma e Passo Fundo foram colocados à disposição para fazer parte desse semestre. Depois, então, o Brasil inteiro vai se encaixar nesse projeto. Nós não definimos aqui se a coordenação vai ser feita pelo pastor Carlos ou pelo pastor Luiz Graciola. Um vai servir o outro, mas certamente nós vamos estar definindo no máximo até amanhã isso. Nós vamos ter aulas virtuais e aulas presenciais também, né? Depois você pode ver os testemunhos lá no site, enfim, nós já divulgamos aí na internet, pessoas sendo edificadas pela escola de ensino. E, gente, é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, lá em Itajaí. E nós estamos muito ansiosos, aguardando de verdade uma plataforma que pudesse edificar a igreja. E nós entendemos que quando existe alguém que Deus qualificou para algumas coisas, Ele qualificou e pronto. Nós temos que simplesmente entrar no rio e absorver todo o know-how, né? Esse pastor aqui, o pastor Davi, ele morou muitos anos nos Estados Unidos, numa igreja, num ministério chamado Cefanai, onde tem então ali uma das maiores escolas mundiais a nível de ensino, onde está o pastor Fernando Tolentino atualmente. Então nós vamos estar recebendo todo o know-how, né, de ensino, e esse módulo família, Deus ele faz as coisas do jeito que tem que ser. Parece que os ventos sopraram aqui neste ministério, né? Nós fizemos 6 casamentos semana passada, hoje mais um, tem 15 casais inscritos aí para Paz para Toda a Vida, pais de filhos adolescentes, depois então Paz para Toda a Vida. Enfim, são 3 cursos que as pessoas estão querendo de verdade assim receber algo novo da parte de Deus, mas muitos não podem estar em todas as aulas presenciais. Então surgiu essa oportunidade. Nós temos uma escola de alto nível. Certamente nós vamos estar engajados nesse projeto. Nós acreditamos que entre 20 e 40 pessoas dão um bom grupo para a gente ter uma escola de alto nível. E vocês vão estar recebendo nos seus telefones um convite pessoal nosso. Nós vamos estar passando uma carta, um convite, convidando você a participar da escola, com alguns detalhes ali. Nós vamos estar recebendo um material lá do Mevan Sede. Enfim, tudo que nós precisamos para ser edificados. Vocês viram que dentro do módulo família tem muitas coisas na área de cura, de libertação, enfim. As pessoas pensam que família é para aquela pessoa que tem filhos, assim por diante. Na verdade, nada disso. Isso aqui, por exemplo, é uma família. Amém, irmãos? Então nós vivemos em família, nós precisamos habitar. Aliás, a Bíblia nos diz, né, que o Senhor habita em famílias. Por isso que a família do céu, Jesus ele falou à porta, quando estava ministrando um culto, ele estava falando sobre o meu pai, né? Ele está paternizando, né, aqueles que amam a Ele, né? Então, às vezes a gente ama tão fortemente o irmão da igreja, que às vezes parece que é o amor mais forte que o próprio irmão que está lá na nossa família de sangue. Isso vai sendo gerado naturalmente, por causa da paixão que nós temos por Jesus. Amém, irmãos? Então eu vou estar passando no máximo até amanhã, individualmente, um convite aos irmãos que querem ser edificados. Eu já vou adiantar para vocês, tem um custo em torno de R$245, se eu não me engano. Pode ser parcelado em muitas vezes. A inscrição é feita no site. Então, dá algumas Coca-Colas no mês, assim, se tu diluir isso. Mas certamente assim é para o resto da vida. E nós temos muita gente precisando disso, amém, irmãos? Nesse ministério também. Ser edificados e também ser ferramentas para a edificação de outros, para que nós sejamos então ferramentas de Deus nessa terra, amém, irmãos? E certamente assim o Senhor te chama nessa noite aqui.
para fazer parte desse projeto e receber assim algo poderoso, uma ferramenta poderosa no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus te abençoe. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Isaías 55. Hoje nós vamos falar mais ou menos aqui que a gente começou esse culto aqui. Nada foi programado aqui nessa noite, amém, irmãos? A pergunta que eu vou começar abrindo esse culto aqui, ó. Quem tem fome de amor? Faz essa pergunta para você mesmo. Nem precisa ser para o teu irmão, para você mesmo. Isaías 55. No versículo 1 ele diz assim: ó vós, todos que têm sede, vinde às águas. O que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? O produto do vosso trabalho naquilo que nada pode satisfazer? Ouvi-me atentamente. Comei que é bom, deleitai-vos com a gordura, inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi a vossa alma e viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando firmes benevolências prometidas a Davi. Eis que deis como testemunho aos povos, como aos príncipes ao governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu a ti, correrá por amor ao Senhor teu Deus, o do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor. Por quê? Quem se compadecerá ele para o nosso Deus? Porque ele é generoso em perdoar. Quem tem fome de amor? Quem? Mateus capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando de verdade nós se sentimos fartos, irmãos? Quando nós compramos um carro novo, ou compramos um sapato novo, ou uma calça nova, ou um casaco novo. Quando de verdade nós sentimos fartos, satisfeitos, saciados. Naquele primeiro momento, sabe aquela vez assim que você trocou de carro, ou fez qualquer coisa assim, tu fica ali arrodeando e tudo. Passa um dia, no outro dia tu diz: dali a pouquinho, cara, tu não está nem aí mais. Porque aquilo que era um desejo de consumo, era uma coisa tão almejada, tão buscada por nós, se tornou evasiva. E ele vai embora. Sabe, existem algumas coisas que nós trazemos aqui para o nosso ambiente, para o nosso culto aqui nessa noite. Existem algumas coisas que a religião não pode nos levar. Os nossos desejos da carne não podem nos levar. Não podem. Sabe, existe um lugar que Deus quer preservar aqueles que entendem algumas coisas que Jesus está construindo ao nosso derredor e se desesperam por isso. Se desesperam por querer algo mais de Deus, algo que preencha aquela lacuna, aquele vazio, aquele espaço que foi preenchido com o passar dos anos, e a nossa insatisfação, ela cresce. É raro nós ver uma pessoa que consegue um patamar salarial, algumas coisas, não querendo mais e mais e mais. Nós percebemos na esfera humana que quanto maior o nosso salário, quanto maior nossos ganhos, nossos gastos também são maiores, e aquilo se torna tão evasivo,
tão superficial. Sabe, o Senhor quer despertar em nós um fogo que nos consuma por dentro, algo que nos leve a um lugar que os homens naturais jamais vão conseguir compreender. Uma diferença que foi criada nas regiões celestiais entre o Sinai e Sião. O Sinai, os homens de Deus tiveram que subir para ter uma experiência com o Senhor. Sião é quando nós encontramos, aleluia, o Cristo vivo que nós cantamos aqui nessa noite, e Ele vem e encontra nós, e nós transformamos o lugar que nós estamos no alto monte, aleluia, e nós começamos a andar com quem sonha, e nós começamos a sonhar com coisas que até então nós não acreditávamos que iria acontecer conosco. Jesus, Ele quer despertar uma paixão ao nosso meio. Ele quer despertar jovens, homens, mulheres, pessoas que se desesperem por Ele, que busquem incessantemente o fogo consumidor. Aqueles que descobrem que o entendimento faz com que ele venha se conectar. Porque nós temos falado aqui nesse lugar incessantemente, aquilo que nós não compreendemos, nós não desfrutamos. Nós só vamos desfrutar de verdade aquilo que nós compreendemos em tudo, até as correções que Deus passa por nós. Aquelas vezes que o Senhor baixa a nossa calça e é preciso, para nós podermos absorver isso, não somente as palavras de agrado ao nosso coração, que o Senhor, Ele quer nos colocar na mesma frequência dEle, para que nós possamos então se conectar com Ele. Se nós não conseguimos entrar na mesma frequência, nós não conseguimos se conectar. Por mais esforço que nós venhamos ter, nós não vamos conseguir se conectar. Vontades permitivas de Deus são os caminhos da desobediência. O Senhor não nos chamou para nos convencer dos maus caminhos. Ele nos chamou para nos mostrar. Porque se fosse por convencimento, irmão, nós sentaríamos à frente de um irmão que não tem a revelação e ficaríamos 40 segundos. E ele disse: eu quero esse Jesus para mim. O que eu preciso fazer? Na maioria das vezes a gente fica 3, 4, 5, 10 horas. Mas a frequência não é a mesma. Então até sintonizar isso, Deus ele permite que algumas coisas, algumas perdas aconteçam. Algumas dores aconteçam. Então, quando nós descobrimos a frequência, nós começamos a querer cultuar o Senhor de uma outra maneira. Nós queremos abandonar a cultura da nova natureza e cultivar aquilo que Jesus colocou no nosso coração, que é a semente preciosa, e nós permitirmos que a semente brote. Ela quer brotar. Nós só precisamos movimentar a terra. Quantas pregações nós já ouvimos, irmãos? Quantas palavras de impacto que nos fizeram chorar já. Quantas vezes nós olhamos e dizemos: meu Deus, o que é isso? Como pode? Como pode? Aí passa 24 horas.
E nós voltamos, às vezes, a viver da velha natureza da mesma forma. Cultuar prazerosamente é de verdade abandonar a velha natureza. Não tem como. O buffet está farto, irmãos. Hoje nós estamos na festa de casamento e nós olhamos para tudo aquilo e dizemos assim: como alguém pode comer tudo isso? Apesar que alguns faziam força. Porque crente, quando se reúne, se orasse da mesma maneira que come Jesus, o céu estaria cheio de unção. Mas o buffet está farto, irmãos. Como é que funciona o buffet? E como é que funciona o self-service? Alguns cristãos querem a moda da casa, um evangelho personalizado, levado à mesa, que não precisa ir e se servir daquilo que Jesus oferece. E a nossa carne quer comer de tudo e não aquilo que a gente precisa. Depois fica tomando chá. Mas quando é do Espírito, irmãos, nós queremos absorver aqueles nutrientes que nossa alma sabe que precisa, sem excesso, sem espírito de confusão, porque o excesso gera um espírito de confusão. Tu começa a mente vagar, mas será que aquilo é heresia? Será que não é heresia? Aquele que falou, aquele que não falou, é de Deus, não é? Enfim. Começa a questionar aquilo que foi pregado, começa a questionar aquilo que foi liberado. É ou não é? Alguns lugares que são pregados o evangelho, vem tanto pregador, tanta gente trazendo tanta instrução contrária a uma identidade que não existe. Então um diz que o evangelho tem que ir para lá, outro diz que vem para cá, e o povo fica confuso e não gera uma identidade. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Então, espírito de confusão não foi o pai que colocou na mesa, foi aqueles que serviram à la carte. Quando a mesa está posta, nós vamos até ela e servimos aquilo que precisamos, e o Senhor começa então a saciar a nossa fome. Por isso que Mateus escreve: quem tem fome e sede de justiça, estes serão fartos. Estes. Quem são estes? Salmos capítulo 34, versículo 10 diz assim: os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem algum lhes faltará. Em tudo na vida, queridos, nós precisamos de inspiração. É ou não é? No trabalho, na escola, na família, nos relacionamentos e também no Senhor. O Senhor desperta a nossa alma para que ela se inspire e expire e aspire aquilo que o Senhor está liberando no ambiente. Então nós começamos a entender que a inspiração do céu, ele leva para nós a uma essência da vida. Nós começamos então a ver algumas coisas que vão sendo descobertas. E quando nós entendemos de verdade, então somos despertados para ter uma fome e uma sede de amor pelo Senhor.
Eu acredito que de verdade, a fome e a sede, quando tem o encontro dos dois, ele se libera o amor. Nós já vamos entender. Deixa nós construir mais umas léguas aqui. Esses dias atrás nós falamos aqui. Você já almoçou hoje? Você tomou café pela manhã? Se a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor fosse que nem o almoço, se fosse que nem o café da manhã, se fosse que nem o teu tempo de recreação, qual seria a reação do Senhor para conosco? Sabe, a gente não tem nenhum problema da gente se divertir e passear, ir para as praças e fazer as coisas. Não, nenhum problema, irmão. É de Deus isso. Mas se a gente fizesse na presença do Senhor, não vou dizer até mais nem menos, mas na mesma proporção, qual seria o nosso relacionamento com o Senhor? Das 24 horas que nós temos no dia. Como seria isso, irmão? Porque eu vou citar um exemplo aqui. Hoje nós temos aqui o seu Ironi, o meu amigo Ironi. Nós tivemos um relacionamento de uns 80 dias mais ou menos, praticamente todo dia no hospital, onde por muitas vezes o senhor Ironi pedia para sua esposa: traz uma comida diferente, que a comida do hospital aqui é braba. É ou não é, senhor Ironi? Aí a dona Miguelina pegava aquele churrasco e levava lá, e ele comia um pedacinho assim e dizia: não dá, eu não tenho fome. Vocês estão pegando o Espírito aí? Me dá um sinal que você está aí. Então, aquele prato era colocado em cima daquela mesinha bonita ali, e aquele churrasco recém quentinho tirado ali, ele colocava até a boca. Ele dizia: não dá, não vai. O que adianta, irmão, se nós temos uma mesa farta, um buffet maravilhoso, se nós não tivermos fome? Qual a razão de nós vivenciarmos o Evangelho de Cristo, onde as palavras são liberadas, pessoas que passam horas e horas e horas orando, jejuando, buscando, estando incessantemente clamando ao Senhor por mim e a sua vida, se você não tem fome? A falta de apetite no espírito, nós podemos comparar rapidamente com uma falta de apetite pelo Senhor. É como se nós comêssemos forçadamente. Lembra disso? Que às vezes ele comia forçadamente algumas coisas? Porque precisava, não porque queria. Porque se ele não comesse, ele morria. Eu louvo o Senhor por ser o Ironi estar conosco nessa noite aqui. Porque essa palavra, ela vem de encontro a que nós temos falado com ele. Busque o Senhor enquanto se pode achar. E essa semana ele vai passar por um processo muito delicado de cirurgia, ou uma possibilidade, né? E há poucos dias nós dissemos: eu quero ver o Senhor lá na igreja. Lembra? Ele está aqui. Glória a Deus. Tem tipos de fome, irmãos, que não adianta alguém servir para nós, cara. Pode ser o melhor churrasqueiro do mundo.
Aquele cara que corta aquela costela de cima a baixo e larga na sua mesa. Se você não tiver fome e não despertar para isso, vai ser inútil aquilo que está sendo liberado. O Espírito Santo quer te levar nessa noite a esse lugar, para que você diga para Ele: Senhor, me dá apetite pelo Teu Evangelho. A maioria dos irmãos que morrem na fé se perde, se desviam da igreja, se perde. É porque a fome e a sede não se tem por Jesus. É só isso. Quantas palavras nós temos ouvido que podem salvar a nossa família, a nossa vida, se nós se desesperássemos por ela. Eu me lembro que eu vi alguns avivalistas que se espelhavam e se inspiravam em outros avivalistas. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Homens como Dan Duque, Gregório McNulty, Ricardo Robortella, Júlio de Oliveira e tantos outros aí, onde se desesperam pelo Senhor e queimam, alguns queimavam que já partiram para a glória, e as pessoas se jogavam ao chão. Eu disse: cara, eu quero esse Jesus, eu preciso. Eu não posso ficar inerte diante de tanta pobreza espiritual. Isso tem sido o sofrimento de alguns avivalistas nesses dias. As pessoas inertes diante de uma grandeza tão tremenda que o Espírito Santo tem liberado nesses dias, para que a formatação da noiva chegue aos nossos corações e nós dizemos: cara, eu faço parte, eu sou um deles, cara, pode vir, Senhor, que eu sou facinho, eu não sou duro, não, eu sou fácil. Essa angústia, nós precisamos se angustiar, irmãos. Na hora de descansar, nós sabemos que Jesus está no barco, mas na hora de nós se angustiarmos pela presença de Deus vivo, então, cara, nós temos que entender o que Ele está liberando na mesa. Não é uma comida qualquer, irmão. É tudo que a gente precisa. Mas por que nós preferimos que alguém venha e nos sirva, cara? Jesus, Ele tem um adversário. Ele diz: cara, eu vim para servir, não para ser servido, aleluia. Então Ele vem e coloca a mesa, e os irmãos pensam que Ele tem que vir cortar na sua frente, em particular ainda. Não consegue compreender que a bênção do Senhor é coletiva, que Ele pode pegar aqui por inteiro, cara, e ninguém ficar de pé. Algo que arde. Nesses dias, o Senhor tem me levado para alguns lugares assim. Eu preciso que você compreenda isso. Jesus precisa que você compreenda isso melhor. Como seria se você marcasse uma consulta médica? E você soubesse que aquele encontro com o médico podia salvar a sua vida? Você seria capaz de ficar em casa, cabeção? Desculpa aí você. Não é você porque você está aqui. Mas se você tivesse marcado uma consulta e pagado por ela, irmão, você ficaria em casa?
por não estar no Senhor? Se você tivesse convicção que aquele médico ia dar a receita que você precisa para ser curado, qual seria a sua reação? Como você trataria isso? Tu precisa pegar isso no Espírito, irmão. Por favor, pega no Espírito. Como seria se você viesse na igreja então? Ok, eu fui na consulta. Ele me deu a receita do que eu preciso e eu não compro o remédio. Eu nem abro a Bíblia durante a semana. Vamos imaginar de uma maneira diferente. Eu compro o remédio então, mas eu não tomo. Eu li a palavra, mas não pratiquei. Ei, que tipo de choque Deus precisa dar em nós, irmão? Para nós entender o processo de Deus para sermos curados. Nós preferimos transferir a culpa para o nosso irmão. O pastor que é ruim, a igreja que é ruim, o louvor que é ruim, é frio, é chuva, é quente, é o jogo, é a procissão. Acho que até, eu sei que nós tínhamos crentes na procissão hoje buzinando. Que barulho ruim, cara. Meu Deus, ainda bem que eu saí fora. Os caras recebendo ali água. Ou buzinaço do inferno. Misericórdia. Nós precisamos ouvir as trombetas do Senhor, irmãos. Os cristãos precisam ouvir, cara. Tocando em nosso ouvido, nós despertar para Ele e começar a repreender. E começar a orar. Se nós recebemos a instrução de cura e não obedecemos, nós precisamos investir tempo, se informar. Hoje mesmo nós estamos falando aqui, cara, de uma ferramenta que Deus colocou em nossa mão, cara. 533 igrejas que estão ligadas ao Mevan, cara. Eu não sei porquê, cara, Deus me disse, cara, vocês são privilegiados, cara, nós somos privilegiados, Senhor, irmão. De receber a instrução do céu para poder caminhar melhor, cara. E não morrer no meio do caminho. Será que Deus tem que mandar um garçom do céu e dizer, cara, Ele já mandou, irmão. Jesus já veio, aleluia. Ele veio para servir, cara. Jesus, Ele veio para servir. E sabe o que Ele fez? Botou tudo na mesa. Eu vou para o meu Pai, deixa ouvir voz ao meu espírito, aleluia. Mas eu não tenho ouvido nada que mude minha vida. Sim, sei. Não é de uma boa pregação que você precisa, irmão. Você precisa de posicionamento, cara. O evangelho ele foi feito para nos transformar, não para nos tira uma casquinha aqui, deixa ali, cara. Eu tive uma visão do céu lá na oração lá em cima. A visão foi que eu vi uma ferida, cara, e na ponta da ferida eu vi uma cicatriz, cara, começando ali, diz, aleluia, cara. Quando a cicatriz começa a aparecer, a cura veio. Enquanto nós não vemos a cicatriz, cara, continua doente. Eu tenho visto uma igreja doente ainda, irmão. Me ajuda aí, cara.
Quando nós investimos tempo no Senhor, nós começamos a sentir a necessidade que nós precisamos comer, cara. Mas só tem o maná. É tudo que tu precisa para ficar 40 anos no deserto. Mas eu quero carne. Tá bom. Mandou carne e a Bíblia fala que todos aqueles que comeram carne morreram. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o que nós precisamos. A sensação de comer, a necessidade de comer, chama-se fome. Você come tudo que tiver à tua frente, se você tiver fome. Alguém cantou ciranda, cirandinha, aqui em cima tu começa a pular. Aleluia. É para Jesus? É, então eu vou pular. Fome. Fome. A nosso senso crítico mata a nossa fome, irmão. Embora a sensação possa ser horrível, aquela fome num primeiro momento, mas quando nós se fartamos, então, cara, nós sentimos que fomos abençoados. Que Ele nos tocou, aleluia. Então, a falta de fome, irmão, é um sinal de enfermidade. Uau! Será que hoje o Senhor não quer te oferecer a cura? Só 2 acreditam nisso. Será que a mãe não acredita quando o seu filho vira em boca e berra para mamar? E ela diz, não, ele tem fome. Quando ela vê o mamar, meu Deus. Mas quando termina, até dorme, a maioria das vezes. E quando uma criança vai para a escola na hora do recreio e está com aquela fominha, ela abre aquela merendeira e descobre que a mãe botou algo para ela comer ali. Sabe, Jesus, Ele está toda hora liberando para nós, cara, aquilo que nós precisamos. É só nós abrirmos as caixas que Ele coloca ao nosso derredor. Mas a tristeza também da mãe ou do pai é quando aquela merendeira volta para casa e tem só uma mordida ali. Tu não comeu nada. Tu está doente, bem se eu olhar se tem febre aqui. É ou não é? O papai fica preocupado com os filhos que não se alimentam daquilo que oferece na mesa. É por isso que não é só as crianças, mas os adultos também causam preocupação. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando de idade, eu estou falando de tempo de caminhada cristã. Porque tem cristãos que com 30 anos de igreja continuam sem fome. Mas tem cristãos que uma semana do Senhor já estão desesperados pela presença. Então o Senhor está se preocupando com aqueles que já estão há muito tempo caminhando de igreja em igreja, de lugar em lugar, e nunca se saciam. Mas aquele que se desespera, cara, eu quero Jesus, eu preciso dele.
as piores coisas na vida. É que nós percebemos que a fome e a sede foram embora. As pessoas ficam distraídas. O cachorro late lá na esquina e a palavra foi embora. Mas quando ela está com fome de Deus, ela fica ali. Cara, dá-me de comer, Senhor. Eu preciso ouvir o que o Robson tem para pregar, o que a Ilse tem, o que o Luiz tem, o que o Alex tem. Cara, eu quero mais. Porque todos nós temos algo para oferecer para o irmão. Por isso que a igreja de Atos, ela crescia tanto, que eles compartilham tudo que tinha à mesa. A igreja de Atos, cara, ela não conseguia comer para si próprio, cara. Eu acho que a igreja de Atos não tinha uns tanquinhos assim como eu, cara. Você pode rir, cara, isso não é pecado. Pecado é quando você não se arrepende daquilo que fez. Então os caras compartilham tudo que tinha à mesa, e aí você via um cuidando do outro. Sabe o que é isso? Expondo o pecado, irmão. Expondo. Trazendo para perto, dizendo, cara, existe um lugar na mesa para ti, cara. Você não precisa ficar longe da mesa, você só precisa lavar as mãos, cara, porque Deus quer mãos limpas e coração puro, irmão. Tu não pode chegar à mesa com as mãos sujas, cara, vai te lavar, irmão, nas águas do Espírito. Meu Deus, cara, é certo isso. Se você passou pelas águas do Espírito, lavou a mão, irmão, tem lugar para ti na mesa, cara. A ceia é o maior exemplo disso. As coisas que são referência do nosso organismo, a nossa alma manifesta. No mesmo forma que nós sentimos as sensações do nosso corpo por causa do alimento, o excesso dele, pela falta dele, é assim importante. Nós precisamos sentir pela necessidade de Deus. Quando eu falo disso, eu não estou dizendo que nós temos excesso da palavra de Deus, não. É como nós digerimos a palavra. Por isso que o Senhor nos manda ruminar. São duas coisas. Uma delas, quando a gente não absorve. A outra, aquilo que a gente come e não digere. Então nós não colocamos em prática. É heresia dizer para você que isso aqui não é a palavra de Deus? Nós somos num culto. Semana passada, o pastor Ori estava lá. E nós fomos chamados a sentar na plataforma, aquelas coisas. A gente vai em amor aos irmãos. E o irmão disse, olha, você se coloca de pé em reverência à palavra. Nós colocamos de pé pela reverência à palavra. Mas o nosso credo pessoal dizia assim, cara, a reverência para a palavra é quando eu pratico ela. Então, quando eu pratico a palavra, ela se torna a palavra de Deus. Isso é digerir. Não adianta eu andar gordo espiritualmente como Eli estava, não olhar para os seus filhos e cair para trás e morrer obeso. Aí você está em fome, come e não digere. Então o excesso também faz mal, irmão.
Deus, Ele cuida daquele que tem fome e sede espiritual. Sabe como é que ele escreveu isso? Ah, que nome lindo, cara. Bem-aventurado. Aleluia. Nós lemos aqui Mateus 5. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Eu vou ler de novo aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, nós temos a fome e a sede espiritual, porque a fome e a sede de Deus nos leva a uma felicidade que o mundo não conhece. E quem está mal está doente, irmão. O que não está mal, a melhor comida se torna detestável. É quando nós rejeitamos a mesa. Sabe quando a gente rejeita a mesa? Quando a gente faz uma escolha ruim, querido. Aquele dia da oração, da intercessão, do culto, do curso Casados para Sempre, do curso Paz para Toda a Vida, Iachará, culto de jovens, Toque Vida, sei lá o que for. A gente pode escolher algumas linhas, né? A gente não pode fazer tudo, mas escolhe algumas coisas. Cara, Jesus foi tão veemente nisso que ele parece assim meio estranho, mas nós precisamos entender no Espírito. Quando ele estava ministrando dentro da sinagoga, a palavra diz que a mãe e os seus irmãos chegaram à porta. Não em leve por heresia. Ele diz: ei, tua mãe e teus irmãos estão à porta. E ele responde: quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? Ele não estava fazendo nada em relação aos seus irmãos e sua mãe. Ele estava dizendo: é aqueles que amam meu pai. Aqueles que estavam no culto aquele dia estavam recebendo do amor de Deus. Mas nós não podemos receber isso como uma forma de cobrança, irmão. Espera aí. Refaz isso no espiritual. Se bate aquela fominha de madrugada, você não vai até a geladeira. Se bate aquela fome, você está acordado. Não deveria ser a mesma coisa no Senhor? Era 13, 12 e 15 da manhã, né, Vanusa? Nós ali falando de Jesus. Olha, estamos apertados aqui, vamos orar. Mas outra irmã se despertou lá, Maristela. Vamos orar, vamos orar. Sabe, nós não podemos ficar passivos, né, quando o Senhor nos chama para alguma coisa. E hoje o Senhor está chamando aqui, acredite. Eu tinha uma outra palavra para ministrar e na sexta-feira Deus começou a desconstruir isso. E era uma palavra que a Esli até tinha falado sobre Hebreus ali, aquela coisa. As atividades não podem se tornar detestáveis. Elas precisam nos despertar quando nós despertamos em sede e fome. Senão nós entramos num lugar de falsa satisfação. Irmão, quem anda com Jesus, cara, sabe quem está recebendo e quem não está recebendo a palavra. Você sabe como é que você descobre isso? Pelas atitudes. É facinho, cara. Pela estabilidade, pela perseverança. Alguns irmãos dizem assim: cara, eu quero viver da obra. Mas na hora que Deus coloca como oportunidade, então, para ele ser integrado, ele não se movimenta. Aí Deus pega a Gabi lá,
que seria uma improvável, né? Seria, né? E coloca aqui com uma ministra de louvor. Isso ele pode fazer com qualquer um de nós, cara. Qualquer um de nós. Ministérios, cara, eu olho por aqui de cima aqui, eu vejo ministérios dentro do coração de vocês, irmãos. Ministérios que Deus quer destravar. Olha o que diz Salmo 63. Abre ali, Salmo 63. Se você não tem uma Bíblia, irmão, eu quero te exortar a comprar uma Bíblia, cara. Se você tem uma Bíblia, traga ao culto. Porque nós podemos ir para qualquer lugar, mas não podemos ir sem nossa Bíblia. Você não é um assistente de palestra, você é um servo e filho de Deus. E a palavra do Senhor é que liberta. Amém? Recebem amor? Glorifica aí o nome do Senhor. Salmo 63. Sabe por que eu falei isso, irmão? Antes de eu ler Salmo 63. Porque tu pode ter uma comida saborosa na mesa, mas se você não tem a faca e o garfo, ou algumas coisas ali para... Cara, a palavra ela precisa ministrar dentro do nosso coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente Te busco. A minha alma tem sede de Ti, e minha carne Te deseja muito. Em uma terra seca, cansada, aonde está a água? Assim no santuário eu Te contemplo, para ver o Teu poder e a Tua glória. Porquanto a Tua benignidade é melhor que a vida, e os meus lábios Te louvarão. Até aqui, Salmo. Sabe, irmãos, é muito maior que ter sede de justiça. Alguns sentimentos que vêm é sede de vingança. A sede de vingança, ela é a adversária direta da sede de justiça. Porque às vezes o sentimento de vingança entra no nosso coração. Sabe aquela pessoa que falou algo que você não queria? Hoje eu falei umas coisas aqui bem duras assim, tipo Silas Malafaia, né? Assim, bravo. Não, mas eu sou mansinho, cara, pode acreditar. A gente fala assim, que o Espírito às vezes fala e a gente não sabe passar como deveria. Deveria passar em amor. Irmão, que nem eu, como é que fala? Pastor Márcio Valadão, cara, esse cara é amoroso demais. Ele fala assim: querido, amado, pegue sua Bíblia. É, não é? Pegue sua Bíblia, abra ela. Então às vezes a gente não sabe expressar isso. Amém, irmãos? Pega no teu espírito isso também, um perdão aí. Sabe, fome e sede das coisas tem um outro nome, chama-se inveja. Inveja é fome e sede de coisas. E fome e sede do Senhor é desejo. Aleluia. Tem coisa que é fresquinho do céu assim, cara. Davi desejava pela presença. Aleluia. E sabe o que aconteceu com Davi? Ele ainda hoje é falado nos santuários do mundo inteiro, falam desse nome. Você sabe por quê? Porque Jesus ele veio na linhagem de Davi, meio que substituindo assim algumas coisas que Davi ele fez. E a palavra nos diz que Jesus ele é o segundo Adão. Ele veio para
para assim quebrar algumas coisas que o homem tinha criado. E aí Jesus pega e nos diz assim: bom, agora você pode ser igreja, você não precisa mais somente ser igreja, mas você já é igreja. Então eu pego você e transformo você num templo. E eu transformo o teu coração em um lugar de habitação. E então eu posso me movimentar dentro de ti, e aí então eu faço deste lugar um santuário. Mas quando a gente conhece um pouquinho de Jesus, parece que o Senhor está exprimido ali, não consegue nem se espreguiçar dentro do nosso coração. Mas quando nós vamos abrindo espaço, tirando o nosso eu de dentro do coração, o Espírito Santo começa a se movimentar dentro dele mais livremente. E sabe aquele computador que você arrancou o vírus? Ele começa a trabalhar melhor. E isso acontece que a gente vai descobrindo algumas revelações novas. E o Espírito Santo traz coisas fresquinhas assim para nós, cara. E pode mudar destinos. Então, nós somos o santuário dele. Aleluia. Diga para ele: eu sou o santuário dele. De novo, eu sou o santuário dele. Isso. Por isso que nós precisamos entender que a glória do Senhor está em nós. Eu fui visitar um convívio sábado, e no final o Espírito Santo me lembrou de uma música que há muitos anos eu não ouvia, e parece que aquilo tocou no meu ouvido. E ele cantava assim: oh filho meu, uma nova história eu tenho para ti. E aí aquilo, sabe? E nós começamos a cantar juntos, e aquilo tomou uma esfera maravilhosa, porque o Senhor lembra que nós constituímos uma nova história, porque nós se transformamos no santuário do Espírito Santo, e nós podemos então manifestar isso. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se faz novo. Então nós podemos transformar nossa caminhada cristã numa nova história, por causa daquilo que o Senhor despertou, a sede e a fome. Eu já vou falar da sede, eu nem falei da sede. Como faz isso? Ai, Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Então, quando nós encontramos alguém para se relacionar, você deve lembrar do primeiro namorado, ou o teu namorado que até hoje, enfim. No primeiro tempo você se encontrava, e daí você ia no domingo a domingo, e no máximo assim cada 15 dias, ou alguém que viajava numa outra cidade de mais tempo. Mas quanto mais vai despertando a paixão, mais tempo tu quer andar próximo. Então já não é contento então de ir assim de 15 em 15. Aí você quer de domingo, e depois tu vai domingo e quarta. Quando começa a ir na terça, a cara começa a se preocupar, sogrão. Porque o casório está próximo. Mas irmão, eu estou tentando trazer você para a esfera do Espírito, para você entender como é que é em Jesus, cara. Quando Davi falava, cara, que contemplava o Senhor e queria habitar o tempo todo com Ele, queria estar o tempo todo com Ele, queria viver com Ele, estar com Ele, viver com Ele, estar com Ele, ele estava dizendo isso. Eu estou apaixonado. E quem está apaixonado não consegue ficar mais longe, irmão. E chega uma hora que diz assim: cara, bota uma aliança aí, irmão. E aí, aquilo que era um relacionamento se torna um comprometimento, aleluia. Um compromisso. Algo que não pode ser mudado, cara. Cara, quando Deus fala conosco, é para sempre. Por isso que a aliança não tem emenda.
arranca o dedo, mas não, a aliança não arrebenta. Jesus, ele quer colocar um anel em nosso dedo. Por isso que o filho pródigo, quando ele voltou para casa, ele estava lá com todas aquelas coisas e ele colocou um anel, e dizendo: cara, filho, isso aqui está me dizendo que tu é da minha família. Você não é um estranho, você não é um empregado, você não é um escravo. Você faz parte de mim. Por isso que você voltou para casa, aleluia. Por isso que algumas coisas do Senhor, tem coisas que o Senhor fala. Tu andando na rua, irmão, e tu vê, cara, tu vê uma placa na rua, tu vê algumas coisas, cara. Tu vê um casal de mão dada, Deus está falando conosco, cara. As pessoas pensam que a gente precisa encher a pessoa de versículo bíblico para ouvir o Senhor falar. Ela precisa só de um abraço às vezes. E quando isso acontece com Jesus, irmão, aí nós somos impulsionados para Mateus. É Mateus? Não, João 15. Não, João 15. Quem não conhece João 15, irmão? Só aquele que não é crente ainda. Quando ele fala que nós não somos galhos para ficar seco ligado à videira, senão nós vamos ser queimados, vamos ser cortados. Ele quer algo verdinho. Aleluia. Então se nós somos enxertados na videira, nós somos enxertados na família de Deus. E se nós somos enxertados na família de Deus, cara, nós estamos frutificando o tempo todo. Aleluia. Cara, eu quero te levar. Viaja comigo, irmão. O amor de Deus nos conecta à videira verdadeira, não à videira falsa. Porque a videira falsa, cara, nos dá uma falsa prosperidade, uma falsa aparência, uma falsa, cara. Nós temos homens aqui que já passaram algumas experiências no Senhor e se frustraram com homens com uma aparência e espiritualidade. Não é? Fala, seja verdadeiro aí. Então, o Senhor coloca a verdadeira videira, que é Cristo, e nos diz, cara, se conecta aqui, cara. Faz um cortezinho, deixa sangrar um pouquinho, enrola ao derredor, faz um curativo e deixa as coisas se fundirem. Quando você menos esperta, sai a primeira flor. Aleluia. E a maioria estão escondidas no meio das folhas que as pessoas não veem. Eu não falei da sede ainda. Quem crê em mim, diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O Espírito estava querendo dizer que só receberiam aqueles que crescem. A água, ela representa algo ativo em nós. Até quando nós jejuamos, nós podemos ficar alguns dias sem comer, mas sem água já é mais complicado. Tu precisa ter muita direção de Deus para ficar 40 dias como Jesus, sem água. Mas a água, ela representa a conexão, então, do Espírito Santo. Salmo capítulo 1, ele começa falando sobre isso. Aquele que é plantado aonde? À beira do
ribeiro. As folhas não secam, então a videira que está ligada à água do Espírito Santo mantém tudo que está ligado à videira viva. E as folhas não caem, e ela dá fruto o tempo todo, e ela está ali todo o tempo manifestando. Então o Espírito Santo nos convence da justiça e do juízo, e também nos mostra quando nós estamos secos. Cara, quem está encharcado de Deus percebe quem está seco, cara. Como diz o Marco Feliciano, fica que nem uma coruja, seco. É, não é? É engraçadinho esse cara hoje, né? Misericórdia dele. Quem nos convence da justiça e do juízo é o Espírito Santo, irmão. Percebe que nós estamos em rota de colisão, em rota de morte. Então o Espírito Santo, ele sabe que nós precisamos da fome, mas também nós precisamos ter sede. Jesus, ele veio como pão da vida, para que os discípulos entendessem o que era comer, mas também entendessem o que era beber. Quando estava na mesa, ele trouxe algo sólido, mas trouxe algo líquido. E ele fala na ceia que ele é pão partido, é o pão partido, mas ele é compartido. E o Espírito Santo nos convence de algumas coisas. Uma delas é que a dor do irmão, ela precisa ser minha dor. Alguém postou na internet essa semana e eu achei lindo. Quando tu recebe uma martelada no dedo, aquela dor se irradia pelo corpo e a gente sente no corpo inteiro, é ou não é? Se a gente não sente a dor do irmão, cara, alguma coisa está errada. Como eu posso dizer que sou cristão se eu não estou nem aí com meu irmão? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna. Para Jesus a refeição era algo celeste. Ele dizia, olha, tu precisa entender, não de maneira escatológica, mas precisa entender que a humanidade estava implorando por pão e ele veio. É preciso muita intimidade com o Senhor para receber as instruções do vento do Espírito a cada encontro que nós temos com Ele. Uma nova geração carrega o amor de Yeshua, nós só precisamos manifestar ela. Isso se faz pelas obras. Se nós vacilamos, nós não passamos no tempo de desfrute, então nós atrasamos aquilo que Deus queria construir em nós. E aquilo que era para acontecer hoje acontece daqui a 10 anos. Então a nossa mente ela fica viciada. E aí nós temos que descontaminar tudo aquilo que nós construímos em cima de uma base errada. Tu acredita? Se nós damos espaço, a mente quando está vazia, ela vicia. Uma hora a mais na presença do Senhor pode representar mais que 30 anos de uma vida religiosa tosca, como Jesus chamava de sepulcros caiados. Porque Jesus enxergava que eles tinham uma vida religiosa, mas não tinha sede e fome de amor. Era esta a medida de Jesus, aqueles homens. Videira com fruto é entender que as podas virão, mas quando virão é para estar mais com Ele. Quando mais nós estamos com Ele, mais nós manifestamos então aquilo que Ele nos passou. Olha o que fala Cantares 2:13. A figueira começa então a dar os primeiros figos, e as vides estão em flor, e exala o seu aroma. Levanta-te,
amada minha, famosa minha, e vem. Ei. Cara, escreve isso no teu carro, na porta da tua casa, na borda da tua cama, mas escreve principalmente no teu coração. O sinal que o fruto está próximo é a flor. E a flor, ela exala perfume. Alerta, cuidado com as raposinhas. Olha o que fala no versículo 15: apanhar as raposas e as raposinhas, porque fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Cara, Satanás não quer roubar os nossos frutos. Ele quer matar antes que os frutos aconteçam. Enquanto você começa a gerar fruto, ele quer tirar fora. Já estou terminando, irmãos. Outro dia eu falo da sede. O Senhor vem nos avisar em tudo, até as nossas motivações. Ele está perto o tempo todo. Só não estará perto o dia que nós tivermos o grande sono. Aí nós não podemos mais achá-lo. Mas enquanto houver fôlego de vida em nós, nós louvaremos o Senhor. Porque o Senhor é fiel, Ele cumpre os seus pactos. A insatisfação é a falta dele, por isso que nós precisamos comprar e fazer coisas. Mas quando nós encontramos Cristo, nós entendemos que Ele já nos comprou primeiro. Aleluia. Talvez não estejamos muito bem espiritualmente, está faltando vontade de comer, perdemos apetite. Se é assim que você está nessa noite, hoje é a noite de você pedir para o Senhor restaurar o mecanismo de fome e sede de amor. Nós precisamos se arrepender juntos, para que a nossa alma produza em nós a sensação de fome e sede de amor. Por último, Cantares, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, lhes diga, estou enfermo de amor. O Senhor quer curar nessa noite a falta de paixão. Se coloca de pé. O Senhor nessa noite Ele quer curar a falta de paixão. É muito fácil tu pegar na mão do teu cônjuge, porque ele está aí do teu lado. Mas tu pegar na mão de Yeshua e pedir para Ele nessa noite, para que o mecanismo de fome e sede de amor seja despertado, você será impulsionado nessa noite ao dia do primeiro encontro com Ele. É por isso que o Senhor te trouxe aqui, Ironi, nessa noite. É por isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Depois de tu falar para Ele, Ele trouxe aqui nessa noite. Ele já aceitou o Senhor como Jesus e Salvador na vida, mas o Senhor quer despertar a fome de volta. Eu queria te convidar a você
que recebeu no Espírito essa palavra, que viesse aqui à frente, nós oramos juntos. Juntos, irmãos, como igreja. Nós sabemos, irmãos, que Jesus conhece teu coração e sabe de tudo que você precisa. Talvez a vida religiosa tenha levado você a entristecer o Espírito Santo. Talvez as tarefas, os ativismos, as suas escolhas tenham levado você a entristecer o Espírito do Senhor. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Espírito do Senhor te chama pelo nome nessa noite. Aleluia. Ele conhece teu coração. Ele sabe aquilo que você carrega. Ele sabe porque Ele plantou antes. Aleluia. Só tem uma maneira de você não entrar neste lugar. É se você decidir não arrepender, cara. Se você não arrepender, Ele vai te rejeitar, irmão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que esses filhos e filhas dessa noite aqui sejam despertados em fome e sede de justiça. O Senhor mostra, Senhor, aos meus irmãos que os seus corações estão em flor. Aleluia. Eles já receberam a semente, Senhor. Chama o amado. Aleluia. Chama o desejado. A palavra já foi liberada, Senhor. De Jerusalém. A palavra já está livre, Jesus. Chama o amado. Chama por Ele nessa noite, aleluia. Chama o desejado. Não espere. Filha de Jerusalém. Não espere um minuto mais para se arrepender. Filha de Jerusalém. Você tem feito muita coisa errada. Chama o desejado. Filha de Jerusalém. Tome uma atitude diante do Senhor. Filha de Jerusalém. Chama o amado. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero quebrar nessa noite, Deus, toda a alegria do inferno, Senhor. Eu não trouxe nada pra mim. Tudo aquilo, Senhor, que foi colocado, Deus, dentro dos corações, impedindo, Senhor, impedindo para que os teus filhos desfrutem, Senhor, aleluia, da água, aleluia, e do pão, Senhor. Apenas uma fome, uma sede, uma fome. Pai, em nome de Jesus, Senhor, brota olho d'água, brota nos corações, Senhor, que os rios de águas vivas venham brotar do interior, Senhor. Aleluia. A palavra já foi liberta, Jesus. Eu não trouxe nada pra mim. Aleluia. Eu não trouxe nada pra mim. O pastor das nossas vidas está aqui nessa noite. Oh, chamamos pelo teu nome, Jesus. Aleluia. Fui fogo e glória. Chame por Ele, chame, Fui fome e chame. sede. Ele está em nosso meio, Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio, Ele quer você por inteiro. Eu não trouxe nada pra mim. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu não trouxe nada pra mim. Pai, em nome de Jesus, apenas Senhor. uma fome, uma sede, uma Em nome de fome, Jesus, uma Senhor. sede. Toda a intimidade que foi roubada, Senhor. Eu não trouxe Pai, em nome de nada Jesus pra Cristo, mim. Deus. Eu não trouxe
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toca com teu Espírito, Jesus. Eu não trouxe nada pra mesa. Aleluia. Apenas uma fome, uma sede. Aleluia. Uma fome, uma sede. Senhor, nós declaramos, Senhor, que o nosso coração está aberto, Jesus. Senhor, nós nos deixamos ser tocados, Senhor. Instrui-nos, Senhor. Instrui-nos, Senhor. Chama de filhinhos, de filhinhas nessa noite. Aleluia. Aleluia. Alegra-te de mim, diz o Senhor. Uma fome, uma sede. Te alegra-te de mim, aleluia. Eu não trouxe nada pra mesa. Aleluia, foi tudo o Senhor que trouxe, aleluia. Nada pra mesa. A mesa está posta. Apenas uma fome, uma sede. Tem tudo. As respostas. Eu não trouxe nada pra mesa. Aleluia. Eu oro por uma igreja avivada, Senhor. Eu só quero uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede. Como bezerro, Senhor. Como boi selvagem, Senhor. Aleluia. Saltitante na tua presença, aleluia. Oh, santo é, Senhor. Santo é, Jesus. Vidas prostradas, Senhor. Rendidas, Senhor. Aleluia. Oh, tira a religião, Senhor, dos nossos corações. Aleluia. Santo Espírito. Santo Espírito. Santo Espírito. Vai em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. O tempo do Senhor, Pai. É escrito, Deus, por mãos, Senhor. Aleluia. Mãos que colocaram, Deus, diante do santuário, Senhor. Senhor, nós enxertamos teu filho, Senhor, na videira, Senhor. E cortamos, Deus. Aleluia, Senhor. Todas as árvores, Senhor, falsificadas, Senhor. Nós cortamos, Deus, todos os cipós, todas as amarras, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, Deus, a videira solta. Eu não trouxe nada pra mesa. Aleluia. Galhos, Senhor, cheio de frutos, Senhor. Um encontro genuíno no Senhor, Pai. Anjos do Senhor, Pai, guardando, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Em todo o tempo, Jesus. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, todo o tempo, uma Senhor. sede, que não me todo o tempo. deixam. Eu não trouxe nada pra mesa. Aleluia. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Sim, Senhor. A mesa está pronta, Senhor. Aleluia. Oh, doce Espírito, aleluia. Mostra a fila, Senhor. Aleluia, na tua mesa, Senhor. Aleluia. O Senhor me mostra uma fila. Oh, aleluia, Jesus. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Oh, aleluia, Senhor. É muito rápido.
Obrigado, Senhor. Oh, cheiroso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Diga aí para Ele que você o ama. Amém, irmão. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Amanhã à noite nós temos oração de mulheres aqui neste lugar. Nós temos muitas coisas acontecendo, sabe? Nós temos um recheado de coisa aí. Dia 19 nós vamos ter um seminário sobre os sinais de Deus. Os dias estão próximos, irmãos. Estão muito próximos. Dia 25 vem o pessoal de Itajaí, enfim. E a Xará começa dia 15, irmãos. Se não me engano, dia 15, naquela semana, dia 15. Esteja engajado nisso, irmão. Certamente Deus quer falar contigo, amém, irmão? Recebe no teu espírito essa palavra? Alguém de aniversário aqui essa semana? Amém? Vamos para casa então? Passa na cantina aí, abençoa os irmãos. Esteja aí em comunhão, amém? Esteja orando pelo teu irmão nessa semana. Tira um tempo de qualidade com ele. Sabe como? Me dá só mais um minutinho antes de você se despedir do teu irmão. Deixa eu falar um segredo para ti aqui. Um segredinho que Jesus falou agora no meu ouvido aqui. Você quer ouvir? Cara, sabe como você vai despertar fome e sede? Despertando no Espírito Santo através de um tempo de intimidade diário com Ele. Aleluia! Tire um tempo. Começa com 30 minutos. Depois vai para 1 hora. Depois vai, se você puder, 1h30, 2 horas. Fique na presença dEle e depois você me conta o resultado. Amém? Amém, irmão? Levanta as mãos para o céu então. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, leva teus filhos em segurança, Senhor, guardados, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Que os teus filhos sejam guardados, Senhor, no teu espírito, ó Pai. Guarda, Deus, os teus filhos na saúde, Senhor. Eu oro, Deus, pela pastora Marta nessa hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós declaramos ela curada, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós oramos, Deus, pelo médico que vai cuidar do seu Ironi, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor já demonstrou, Senhor, qual o propósito, Senhor. Eis aqui o propósito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as tábuas do coração sejam abertas e escritas pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Se conserte com Ele se precisa. Tira tempo de qualidade com Ele. Ele vai fazer, em nome de Jesus. Deus te abençoe.